pessoal, estão antenados, né? A nossa aula de hoje é a aula de Geografia. Você vai encontrar na página 117 do seu livro, tá bom? E vai falar sobre as comunidades tradicionais. Vamos começar? Em 2017, o IBGE, lembra o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele estimou que havia de habitantes no Brasil o número de 207,7 milhões de habitantes. E desse valor de habitantes, 5 milhões são de comunidades tradicionais. E afinal, o que são povos de cultura tradicional? Vamos aprender? Cultura tradicional é aquela cultura diferente da cultura que nós somos acostumados na cidade. A cultura da cidade é: as pessoas trabalham no comércio, as pessoas trabalham em empresas, né? E fazem suas compras, tá certo? Em mercados. Já a cultura do povo tradicional é diferente. É uma cultura mais ancestral, onde eles cultivam, colhem, vivem da pesca e vivem em formas diferentes das pessoas que vivem na cidade. Eles vivem praticando os costumes de seus ancestrais e passam de geração em geração. São modos de vidas diferentes uns dos outros, mas bem interessante. Eu vou falar agora para vocês, tá certo? Algumas, tá certo? Porque são muitas as comunidades tradicionais. Se você ainda não pegou o seu livro, dá uma pausa no vídeo, pega seu livro e abre lá na página 117. Na parte do Você Sabia, diz assim: entre as comunidades tradicionais brasileiras estão quilombolas, seringueiros, indígenas, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, pantaneiros, catingueiros, entre outras, porque são muitas. Vou falar sobre algumas para vocês, certo? Os seringueiros é uma forma incrível a que eles trabalham. Eles extraem da madeira, tá certo, da seringueira, o látex para poder fazerem borracha. Os pescadores artesanais. Pois é, os pescadores artesanais, eles se utilizam de redes e de formas bem tradicionais para a pesca. E os indígenas, existem muitas comunidades indígenas ainda, certo? Que lutam pela proteção da natureza e que ainda têm os costumes ancestrais de pintar o corpo, de usar roupas feitas com materiais da natureza. Eu sei que vocês estão antenados, certo? Então presta bem atenção agora nas imagens que irão passar. Aí vai estar mostrando, representando cada uma dessas comunidades tradicionais que estaremos estudando hoje, tá certo? Olha aí essa primeira imagem, que curiosidade legal. São os seringueiros. Seringueiro é aquele que extrai o látex das seringueiras e com ele prepara a borracha. Indígenas foram os primeiros habitantes com vestimentas e modos de alimentação diferenciado. Castanheiras, extração de castanhas da floresta amazônica. E as quebradeiras de coco de babaçu. Uma curiosidade bem importante, elas extraem do coco de babaçu benefícios para o óleo, o sabão e a farinha. Outra comunidade bem interessante é os pescadores artesanais. Eles possuem um grande respeito ao ambiente de pesca e pescam com técnicas tradicionais. E os ribeirinhos moram nas proximidades dos rios, como o próprio nome já dá a dica, e vivem de extravismo, práticas rurais. Preste atenção agora ao pequeno trecho que vai passar, certo? Que vai mostrar essas diferenças entre o povo da cidade e o povo que vive de modo tradicional. Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica.
Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Vocês puderam ver aí algumas diferenças entre o povo da área urbana, que vive na cidade, e o da zona rural, que vive no campo. Sabemos que as pessoas que vivem em comunidades tradicionais, elas vivem na maneira em que seus ancestrais, certo, deixaram e ensinaram. E os locais que eles vivem não é confortável feito na cidade. Eles vivem no campo. Cada comunidade vivendo no campo com características diferentes umas das outras. Eu vou falar um pouco sobre a visão geral, tá certo, de como essas comunidades vivem. Pega lá seu livro, na página 118, e diz assim: veja a seguir algumas características das comunidades tradicionais em relação ao seu modo de vida. Vamos lá. Primeiro ponto. Tem profundo conhecimento da natureza e dos seus ciclos, transmitindo esses saberes aos descendentes. Usam pouca tecnologia, apesar que tem lugares que eles usam a tecnologia, tá certo? As famílias desenvolvem trabalhos artesanais para o próprio sustento. Sua fonte de trabalho e renda é a natureza.
que deve ser utilizada de maneira sustentável. Eles têm o maior cuidado e não gostam que pessoas de fora entrem para desmatar a natureza. Feitos índios, eles estão ali para proteger. Conservam mitos e rituais associados à região onde vivem. Eles têm crenças, tá certo? Em mitos, em coisas de folclore que a gente sabe que não existe. Eles acreditam, tá certo? No Curupira, que é o protetor da natureza, e aí por diante. Os descendentes das famílias residem no mesmo lugar e praticam as mesmas atividades relacionadas à natureza por sucessivas gerações. Agora, vamos para a parte principal, vamos para a nossa atividade. As atividades que vocês irão realizar agora estão na página 118 e 119, certo? E diz assim: número 1. Após analisar o texto, como você define uma comunidade tradicional? É uma resposta pessoal, tá certo? O que é que você sentiu, o que você entendeu como comunidade tradicional? Só é responder. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, considerando as características das comunidades tradicionais. Em seguida, corrija as afirmações falsas. Então, a primeira diz: praticam hábitos e costumes de acordo com o modo de vida dos seus ancestrais. Uma comunidade tradicional faz isso? Pratica hábitos ancestrais? Se sim, coloca V. Se não, coloca F. Depois embaixo diz: no Brasil, não há registro de pessoas vivendo em comunidades tradicionais. Essa afirmativa é correta? Se for correta, V. Se não for, F. Lembrando, se a alternativa for falsa, você vai corrigi-la, tá certo? E vai colocar uma afirmativa correta para aquela alternativa falsa. E a última: desenvolvem seu modo de vida em harmonia com a natureza local. Se isso for verdade, coloca V. Se for falso, F. Não se esqueçam, eu preciso da foto, da atividade e que vocês enviem para o e-mail. A continuação, aqui na página 119, diz assim: sua cultura é predominantemente urbana. É urbana a cultura ou ela é rural? Você pensa e coloca aí, verdadeiro ou falso, tá bom? Depois vem: seu trabalho é feito de forma artesanal. Esse trabalho é feito de forma artesanal ou não? Se for V, se não for, F. E caso seja F, você vai criar uma alternativa verdadeira, uma afirmativa verdadeira, tá certo? E vai escrever logo abaixo. Utilizam para o trabalho e lazer os mesmos equipamentos utilizados pelas comunidades urbanas. Se for correto, V. Se for falso, F. Conhecem a própria história que é contada de pai para filho, de ancestrais, tá certo? De geração para geração. Se for verdade, V. Falso, diz assim: marque com X as características das comunidades tradicionais e urbanas que estão presentes em seu próprio estilo de vida. Na sua vida, quais desses estilos você tem, tá certo? Então, você vai marcar um X. Vamos primeiro para as comunidades tradicionais. As atividades em casa e no trabalho são realizadas de forma artesanal, se for X. Se não for, não coloca nada. Compreendem as fases da lua e as condições do tempo e aplicam esses conhecimentos às situações da vida diária. Se for, faz um X, se não for, não faz nada. Conhecem lendas e mitos contados pelos moradores locais e acreditam nessas narrativas. Se sim, faz um X, se não, não faz um X. Costumam morar no mesmo lugar por várias gerações. Produzem grande parte da sua alimentação. As crianças aprendem com os mais velhos. E agora, as comunidades urbanas. Vocês usam equipamentos tecnológicos no seu dia a dia? Se sim, você faz um X, se não, não faz. Utilizam informações tecnológicas para fazer a previsão do tempo e obter outras informações referentes à natureza local? Não acreditam em lendas e mitos e desconhecem a existência de narrativas locais? As famílias não residem onde moraram seus antepassados? Compram a alimentação de que necessitam? Adquirem conhecimentos na escola por meio de pesquisas e dos meios de comunicação?
Então, vocês farão um X naquela alternativa que condiz com o seu modo de vida, tá certo? Depois você tira a foto e envia para o ICLES. Eu preciso também que vocês realizem a pesquisa que está lá no ICLES. Nesse momento agora, a aula está finalizando e vocês irão realizar as atividades da página 118 e 119 do seu livro. Não deixe para outra hora, porque nós estamos com atividades normais do ano letivo e se vocês acumularem, não irão conseguir acompanhar as aulas, tá certo?